Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando hoje pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever no canal para receber sempre novos vídeos quando saírem. E dar o seu like, o seu dislike para a gente acompanhar aqui. E partilhe à vontade, né? Quero também deixar o nosso agradecimento a todos aqueles que nos incentivam e patrocinam nesse canal. Muito obrigado. De maneira especial, a Márcia Aparecida Miguel Zeponi, que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam de temas de relações humanas, teológicas, filosóficas, existenciais, onde você pode ter um acompanhamento das suas dúvidas, dos seus anseios na sua relação consigo e com Deus. Também a professora Ana Lúcia Escapim e tantos outros que nos incentivam, nos patrocinam de maneira anônima. Muito obrigado a todos vocês. A minha gratidão e as minhas orações. Bom, gente boa, esse é o quinto vídeo, a quinta lição do estudo das substituições dentro do capítulo 2, 3 e 4 do Evangelho de São João, que são as substituições das instituições judaicas. Então, nós já trabalhamos os temas da substituição da aliança, do templo, da lei, dos mediadores da aliança no último vídeo. E hoje nós vamos para o tema do culto. O tema, o enredo bíblico que São João escolhe para fazer esta reflexão é o encontro de Jesus com a samaritana, em terra de samaritanos. Né? Jesus que estava na região do lago de Genezaré, na região do Jordão, os seus discípulos estavam batizando, e nas imediações estavam os discípulos de João, que ficaram, de certa maneira, incomodados, né, com aquilo. E aí nós vemos a, o posicionamento de João Batista, que se alegra com aquilo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Só que no meio disso tudo estão os observadores dos fariseus, dos mestres de Israel, que sempre faziam isso, ou seja, eles observavam tudo o que acontecia dentro de Israel. Então eles estavam vendo quem eram as pessoas mais preponderantes. Isso sempre na intenção de manipular. Então essa dinâmica não agradou Jesus. Jesus deixa a região onde estava, junto com seus apóstolos, seus discípulos que batizavam, e passa pela Samaria. Só que aí tem um problema. O versículo 4 do capítulo 4 de São João, versículo 4, diz que ele devia passar pela Samaria. Só que aí tem um problema. Historicamente não é bem assim. Ou seja, Jesus não tem motivos de tomar aquele caminho. Aquele caminho, pelos judeus de maneira especial, era desprezado. Primeiro, porque era perigoso. Os habitantes da Samaria costumavam assaltar as caravanas e fazer mal aos judeus que passavam por ali, porque não se davam mesmo. E segundo, era porque, do ponto de vista religioso, os judeus evitavam aquela região porque eles tinham que entrar em contato com a vida, com os samaritanos. Até mesmo um copo d'água que fosse pedido, eu iria ter que tomar um copo d'água de um samaritano. Isso, por um judeu, gerava algo chamado de impureza legal. Então, eles iam ter, depois que passar por ali, tem que fazer todo um processo de purificação, de ritos de purificação. Então, eles não faziam isso. Então, quando o Evangelho diz que devia passar pela Samaria, é um outro tipo de dever, o dever de missão. Samaria é o local onde estão reunidos todos aqueles povos que viveram na heresia, foram colocados ali, vindos de outras religiões, foram inseridos naquela região, né? Tanto que aquela região era uma região considerada maldita. Os samaritanos não era um samaritano, só para vocês terem uma ideia, se um judeu estivesse passando na rua e viesse um samaritano pela rua e um cachorro, ele atravessava a rua para o lado do cachorro. Né? Simples assim. Então, os samaritanos eram pessoas relegadas. Era o protótipo, o estereótipo, melhor dizendo a palavra estereótipo, não protótipo, é o estereótipo do pecador. Então, ele está ali. Somente que a Samaria também tem pessoas de origem judaica.
que pelos judeus são considerados judeus de segunda categoria. São judeus traidores, judeus heréticos, hereges, miscigenados, misturados. Então são cismáticos, essa é a palavra mais adequada. Mas o versículo 4 diz: ora, devia passar pela Samaria. Esse dever é um dever condicionado à missão de Jesus. Jesus tem a missão de passar pela Samaria. Então, eu coloquei aqui no mapa, aqui nos links aqui embaixo temos um mapa, temos imagens hoje do poço de Jacó, que está dentro de uma igreja ortodoxa, né? E continua no mesmo lugar onde aquela cena aconteceu. Quem gosta de peregrinações e pretende fazer uma peregrinação é um lugar muito interessante a ser visitado. Bom, nós temos a Galileia, nós temos a Judéia e nós temos a Samaria no meio desse caminho. Então, os peregrinos judeus e os observantes judeus de maneira especial, eles tomavam um caminho que margeava o Rio Jordão. O Rio Jordão que segue do Lago Tiberíades até o Mar Morto. Digamos, o território da Judéia, onde os viajantes entrariam com mais tranquilidade, é na região de Jericó. Então, a Samaria, a cidade propriamente é Siquém ou Sicar, né? Esses dois nomes são variantes. Então, Jesus está visitando Sicar, ali Jesus que sai, João estava nas imediações de Salém, e Jesus está naquela região. Quando se vê espionado pelos observantes judeus que eram as seclas dos fariseus, Jesus deixa aquela região e passa pela Samaria. Então, o dever é um dever teológico, é missão. A missão de Jesus, ela é ir, enfrentar o inimigo no seu território. Por quê? Os 500 anos que antecedem a Cristo, aquela região foi dada a uma raça mista, né? Uma região que pelos judeus eram considerados de impuros, bastardos, párias, todos os nomes ruins que vocês imaginarem, eles davam para eles. Então, na teologia, os profetas, né, consideram os samaritanos um povo longe de Deus. Então essa imagem, ela vai encaixar-se com as bodas de Canaã. Nas bodas de Canaã, nós temos o povo de Israel e Jesus é o noivo que se encontra com a noiva. Aqui nós temos a mesma visão, só que aplicada aos pagãos, aplicada aos pecadores. Então, Jesus também é o Messias dos pecadores. Então, ele vai à terra dos pecadores. E aí, a Samaria, quando nós entendemos essa reflexão que o João está fazendo, nós vamos ver que o capítulo 4 do Evangelho de São João se encaixa com o capítulo 2 do livro de Oséias. Para quem lembra, eu vou lembrar um pouquinho, Oséias é aquele profeta que foi chamado a casar-se com uma prostituta, que ia com qualquer um que estava à beira da estrada. E ele queria dar a ela uma nova vida, lhe dar uma família, lhe dar uma dignidade. E ela tantas vezes o traiu, até o momento em que ela se convence que aquele homem a ama tão profundamente e se converte e muda o seu caminho e se torna fiel a ele. Então, quando nós lemos Oséias 2 e João 4, se nós lermos 1, 2, 3, 4 vezes, nós vamos ver que os textos vão se casar. Os textos vão se casar e exatamente nesse contexto, no contexto de casamento. Então, nas bodas de Caná nós temos a noiva fiel e o noivo que se encontram. No texto da Samaritana, nós temos a noiva pecadora e o noivo que se encontram. É o momento do casamento. Então, Jesus vai a isso. Então, e outros tantos exemplos e outras tantas comparações que João vai fazer. Mas por quê, né? Por que a Samaria? Não é simplesmente uma região como todas as outras, né? Tem um valor simbólico e muito forte. O simbolismo desse encontro também é importante. Ele se encontrou com uma mulher, né? Teve que passar por lá. E nesse encontro ele se encontra com mulher.
esse encontro com a mulher ao lado do poço, para nós não é muito claro isso, mas se nós olharmos para toda a Sagrada Escritura e a tradição dos povos orientais, nós vamos dizer que é quase um clichê. Sabe aquela cena que a gente vê num filme? Em todo filme tem aquilo, parece que é uma receitinha de bolo para emocionar as pessoas e para chamar atenção? Exatamente isso. Talvez vocês não tenham um pouquinho essa noção, mas eu vou dar essa noção. Pelo menos duas cenas semelhantes a que nós vamos encontrar com Jesus e a Samaritana acontecem na Sagrada Escritura. Jacó, quando foge do irmão Esaú, ele, que é a história propriamente do poço de Jacó, onde Jesus se encontra hoje, é uma retomada, ele vai para um poço. Raquel, a mãe de José e de Benjamim, ela chega para tirar água e tem uma grande pedra sobre o poço. Então Raquel não consegue tirar. Então Jacó move a pedra e permite que o gado chegue. Existe uma tradição rabínica paralela também, exatamente sobre esse tema, que diz que não era só o problema do poço estar fechado, ela não ter acesso à água. Ela também não tinha a ferramenta para que tirar água para os animais. E aí acontece na tradição rabínica, nesse conto rabínico, acontece algo maravilhoso. A água que está no fundo, ela sobe e brota e transborda. Então, em vez de ir ao fundo do poço para buscar a água jorra. Ela jorra e os animais bebem, ela consegue tirar a água com facilidade, consegue beber do próprio poço. E isso, para na tradição rabínica, é sinal de fartura, de prosperidade, de abundância. Né? Então, isso tem essa dinâmica. E a segunda dinâmica como disse, é um clichê parecido. Acontece com Moisés. Então, nós temos o patriarca e agora nós temos o legislador de Israel, o libertador de Israel. Ele foge do Egito. E fugindo do Egito, ele foge para o monte. E no monte vem um grupo de moças para dar, de pastoras, para dar alimento para seus animais. Só que aquele poço, chegam os outros pastores e não deixam que elas tragam os animais deles ali. Então Moisés toma o partido delas e diz, olha, eles vão beber aqui sim. Então ele defende o defensor da justiça, Moisés, ele deixa que elas bebam e ele acaba se casando com uma daquelas pastoras. E a cena de hoje, novamente, Jesus foge, se detém para descansar ao lado do poço e uma mulher vem para... Isso vai terminar num casamento. Olha que legal. Então, a mulher samaritana representa a noiva pecadora e Jesus, o noivo que vai ao seu encontro. O poço de onde vai tirar a água é sinal da lei. Então Jesus se senta ao poço, cansado. Aí é todo o enredo de João, todo ele simbólico. Isso é muito importante para compreendermos a história da salvação. E é exatamente nesse momento que se dá a substituição do culto. Né? Então, no Antigo Testamento, Siquém, né, é o lugar da aliança, o primeiro pacto da Terra Prometida. Ali onde está o poço de Jacó, foi o local onde Josué reuniu as tribos e delimitou os territórios que cada uma ia. Então, aquele local onde é a Samaria hoje, onde Jesus está com aquela mulher sentada ao lado do poço, é de fato um local especial. O poço de Jacó foi concebido como símbolo da lei. É o local da equidade de Israel. O próprio poço tem aquela mesma figura que tinha o assento onde Pilatos pede que Jesus se sente. Jesus se senta para julgar. Aqui Jesus se senta para falar. Lá ele ficou em silêncio. Aqui ele abre a boca para ensinar. Lá ele estava diante do justo, aqui ele está diante dos pecadores. Os pecadores vão ouvir a voz de Jesus. E lá, Jesus se senta como um juiz sobre a lei e não fala nada, porque a sentença já tinha sido feita. Então, esse momento tem outros símbolos que também são muito importantes para a nossa reflexão. Devia sentar-se, era a sua missão. Fala com uma mulher.
a noiva, ao meio-dia. Ao meio-dia vai apontar para toda aquela a realidade. O 6, né, é a hora da imperfeição, é o momento da imperfeição. E aí a gente entende a questão do discurso, o discurso que vai ser dado. Como é que a hora sexta, ela está, um prelúdio de algo que vai ser mudado. 1, 2, 3, 4, 5. É o texto é o sexto dia, ou seja, o momento em que algo de novo vai acontecer. Então, isso é apresentado por João, né? Então, a paixão é simbolizada, né, na atitude que Jesus está cansado, sentado no poço, não cansado da caminhada, cansado de esperar essa humanidade que se perde em coisas que não tem, perde em desobediências. Veio uma mulher samaritana tirar a água, pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. É a sede de Jesus. É a sede de ter o coração aberto, de ter a figura da mulher, ela evoca isso, né? Essa é a simbologia do encontro, a simbologia do estar com Deus. A mulher, ela se assusta com aquilo, né? Ela sabe, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Então, é surpreendente que um homem judeu peça, de maneira especial, a uma mulher, não era outro homem samaritano, mas uma mulher, e isso causa uma estranheza. E Jesus responde a essa estranheza. Jesus entende essa. Se conhecesses o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, certamente tu pedirias e ele te daria água viva. E aí, aquela imagem rabínica do do poço, que não é apenas uma cisterna de água parada, mas é uma fonte de água viva, vem. E aí é a dinâmica que João, o evangelista, quer passar. É de fato uma fonte que transborda. Não é mais uma água parada, como é a lei. A lei que está lá, firme, dura, rígida, mas é uma fonte de vida, de frescor. Então, a mulher, ela faz a reflexão dela terra a terra. Está pensando. Então, a mulher replica: Senhor, não tens como tirá-la? De onde, pois, vem essa água viva? És, porventura, maior que nosso pai Jacó, que deu este poço, do qual ele me bebeu seus filhos e seus rebanhos? E aí, o discurso começa a mudar. A reflexão do discurso da própria mulher começa a ter uma modificação. Ela entendeu que o homem que está falando de água melhor, água boa, ele é alguém maior, é alguém diferente, é um questionamento que ela faz. Jesus está consciente de que ele é maior que o patriarca. E com certeza ele promete uma água muito melhor que a água que o patriarca deu. A água que o patriarca deu é uma água natural. A água que ele vai dar é uma água espiritual. E ele vai dizer isso com todas as palavras. Todo aquele que beber desta água terá sede novamente. A água natural. Mas quem beber da água que eu lhe der jamais será sede. A água é fonte de vida. Jorrará até a vida eterna. E aí o discurso muda. Que água é essa? Jesus está falando da imagem da água, que é a imagem do Espírito Santo. Se soubesses o dom de Deus é o Espírito Santo, e Jesus vai indicar esse caminho. O dom de Deus é o Espírito Santo, ou seja, a própria vida em Deus. Então, torna-se o início de uma vida, de uma nova dinâmica, que se realiza não mais no chão-chão, mas no encontro entre o humano e o divino. A mulher, ela não entendeu isso. Ela não entende o nível superior daquilo que Jesus está colocando ali. E a mulher suplica: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais que vir aqui tirá-la. Ou seja, ela não quer ter que passar por aquele incômodo. Aquela mulher não era uma mulher de boa vida. O que uma mulher está fazendo num posto no horário de meio-dia? Geralmente as pessoas vão buscar água de manhã cedo. Mas por que ela vai meio-dia? Porque não tem ninguém lá no poço. Né? A mulher suplica
Senhor, dá-me desta água para eu não ter sede, nem ter que vir aqui tirá-la. E aqui termina a primeira parte. A partir daqui o discurso muda. Muda de repente. Chama teu marido, volta para cá. É quase como uma condição. Ele falou do Espírito, do dom de Deus, agora ele toca num ponto dolorido, que é o quê? A vida daquela mulher. A mulher responde: não tenho marido. E disse Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Ou seja, ele está chamando atenção. Só que aí tem uma simbologia muito importante. A região da Samaria tinha os 6 grandes templos pagãos, os locais das deidades pagãs. Então, 5 mais 1 são 6. Então ele está falando exatamente da mulher, dos 6 maridos dela, mas está dizendo que todos aqueles não valem. Todos aqueles não. E aí chega o noivo. Ele é o noivo. Ele é o 7º. Então é um jogo natural de perfeição e imperfeição. Os 6 imperfeitos preparam para o 7º que é perfeito. A imagem do seu marido, do marido, que é típica no Antigo Testamento, também vai ser aplicado aqui aos vínculos com essas divindades que essa mulher tem. Então a mulher se vê descoberta. Ele viu, ele conhece as suas imperfeições, ele conhece o pecado. Tivesse 5 maridos, o que tens, nisso dissesse a verdade. Então, este momento, Jesus vai fazer uma modificação. Ou seja, ele vai fazer uma inversão. Não é mais aqueles que você tem que dar atenção. Você tem que dar atenção a este aqui. A mulher suplicou. O Senhor disse à mulher, a mulher disse a Jesus, né? Vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Outra quebra. Está falando de água, está falando dos pecados da mulher, e agora ele está falando do quê? De adoração. Então, exatamente nesse momento em que ocorre a substituição do culto. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que devemos adorar em Jerusalém. A mulher pergunta, onde é o local de adoração? Então, nós temos o Monte Garizim ou Jerusalém. O Monte Garizim é um monte muito próximo a Siquém. A mulher, e aí Jesus responde, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. E novamente ele vai usar a palavra mulher. Mulher, acredita-me. Né? Então, não é mais na natureza, não é nas estruturas arquitetônicas do homem, não é nas estruturas sagradas, mas o local de adoração é a hora decisiva. Chegou a hora, e agora que diante encontraremos repetidamente a insistência, a hora decisiva. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e ela chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito ao Pai, em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai deseja. E aqui mudou tudo. Aqui, o convite é feito a todos, aos pecadores e aos judeus, e não é mais para uma questão de templo, uma questão de monte, não são mais questões de adorações naturais. A adoração, ela se foca num outro nível. A vontade do Pai passa pela graça do Espírito e a confiança na palavra da verdade, que é Jesus. Significa adorar ao Pai em Espírito e verdade, né? Existe aqui uma tentação da gente imaginar que isso é apenas um culto espiritual, mas a interpretação propriamente não é essa. A interpretação é que o Espírito é o dom vital, é o princípio vital que vem de Deus. Então, é o Espírito Santo. A verdade é Jesus. Eu sou a verdade da revelação. Então, o significado é que Jesus está dizendo para aquela mulher que para adorar a Deus Pai, reconhecendo como Pai deve ser estar envolvido dentro do Espírito Santo, que será recebido através de Jesus Cristo, que é o revelador do Pai.
Então, aquela expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo se dá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a porta de entrada para a nova maneira de adorar. Porque o Pai procura esses adoradores que o fazem em espírito e verdade. E aí, Jesus repete: Deus é espírito e os adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, não há como chegar ao Pai senão pela via do Espírito que é doado pelo Filho. Por isso, não significa que a adoração é imaterial. Significa que ela é movida espiritualmente e ela é fonte de vida. Ou seja, eles devem, habitados por Deus, achegar-se a Deus. E porque Jesus é apresentado por João aqui como o doador. Então, aquela reflexão de encontro, de casamento, se dá aqui. Ou seja, as núpcias do noivo e da noiva se dão nesse encontro de confiança fundamentado nesse momento em que a água do poço, a água morta, se torna uma água viva. Eu sou o revelador, eu sou o Messias, eu sou, versículo 26, sou eu que falo contigo. Jesus está dizendo àquela mulher que ele é o noivo, que ele é aquele que vai dar a conhecer todas as coisas. Sou eu que estou falando com você, a verdade que comunica o Espírito, Deus que permite a adoração perfeita. E aí nós temos mais um fechamento. O versículo 27 ao 30 é um interlúdio. E aí acontece outra coisa. Nisso chegam os discípulos, que ficaram maravilhados em vê-lo falando com a mulher. Ninguém, todavia, pergunta a ele: por que falas com ela? A mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens da cidade. O que significa deixar o cântaro? Aquela mulher que foi buscar água velha no seu cântaro, ela deixa o cântaro porque ela não quer mais água velha, ela está preenchida da água viva. Ela não quer mais a água parada, ela quer a fonte que transborda dela. A mulher deixa o jarro, que é símbolo da antiga vida, né? Ela tinha vindo para tirar aquela água, mas ela não leva para casa. Ela deixa o jarro porque ela vai plena de uma outra água. E na cidade ela chega transbordando. Vim de ver de um homem que contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo, o Messias? Eles saíram da cidade e vieram ao encontro. E aí nós vamos ver um jogo de palavras. Não é a verdade que ele contou tudo que simplesmente, mas ele falou da vida dela. Jesus reconheceu os pecadores. Essa mulher da Samaria é símbolo da humanidade pecaminosa longe de Deus, que se encontra com Deus. Então, aqui nós entendemos o porquê Jesus deve passar. É missão dele levar a salvação aos pecadores. A mulher foi transformada de pecadora em mensageira. Ela que vai chamar as pessoas a irem até Jesus. A mudança da cena é feita com essa chegada dos discípulos. E aí alguém diz a ele: mestre, come. Antes, o foco era a bebida, agora é a comida. Mas ele diz: tem um alimento para comer que vós não conheceis. E alguém deve ter ficado pensando: será que a mulher trouxe alguma coisa e ele comeu sozinho? Né? Novamente, nós temos. Esses são judeus, ela era pagã. A mesma dificuldade que essa mulher tinha em sair do terreno e ir para o espiritual, os discípulos também têm. E aí Jesus vai apontar: meu alimento é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou para cumprir a sua obra. E aí é muito bonito o que ele faz, né? Ele vai mostrar o sentido da vida que é proposto, que dá a vida. Comida e bebida significam isso, né? Então essa expressão ela vai servir para a gente entender o capítulo que nós vamos estudar logo mais, que é o capítulo 5. O trabalho que Jesus é a criação do novo homem, é a sua missão, é a doação do Espírito Santo, é dar a salvação, dar a nova lei, refazer isso. E aí Jesus vai falar aos discípulos:
Não dizeis, vós que ainda há 4 meses se vem a colheita, por isso vos digo, levantai os olhos e vede os campos, porque estão brancos para a colheita. Então, quando os discípulos percebem isso, o que eles veem? Aquela mulher vindo em direção a Jesus com uma multidão que segue ela. São aqueles que foram semeados e plantados, e Jesus, o que ceifa recebe o salário e junta o fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Essa imagem que Jesus mostrou para os discípulos, né? Eles serão enviados para colher onde eles não semearam. Eles têm todo o Antigo Testamento, toda a obra dos profetas. Ele tem toda uma missão que não foram eles que fizeram, mas eles têm que levar a mesma água e o mesmo alimento a estes. É o trabalho da igreja. Então, a palavra em grego, labuta, fadiga, ela vem de cansado, ou seja, a paixão de Cristo, o trabalho da salvação que Cristo vai fazer, quem vai colher serão os apóstolos. Este é o texto de João. Não dizeis vós ainda que há 4 meses? Ele está fazendo uma instrução. Os samaritanos, né? Aqueles homens irreligiosos fora das normas que eram seguidas, eles acreditaram, eles entenderam a mensagem que aquela mulher tinha para eles. Ou seja, eles ouvem o anúncio dela. E eles foram, o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que declarava, ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa de suas palavras. A crença destes homens agora tem a fonte não mais na mediação de mensageiros, de profetas, não. Eles fizeram a experiência direta com Cristo. E disseram à mulher, o versículo 42, que finaliza, que encerra o texto. Já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós cremos e ouvimos e sabemos ser este, verdadeiramente, o Salvador do mundo. Opa! Aqui tem uma mudança. Estes homens entendem que a salvação não é para um grupo, não é para uma religião, mas é para o mundo. Então aqui, a salvação vai se dar na obediência ao Cristo que doa o Espírito e faz com que todos tenham livre acesso ao Pai, em verdade, em verdade. Então, o estilo de adoração cristã é adoração antiga substituída pela nova. Não é mais uma questão de templo, não é mais uma questão, é uma questão de obediência. É um novo matrimônio, é um novo casamento, que não se dá em cima de relações meramente institucionais, mas relações espirituais profundas. Então, a adoração trinitária é inaugurada aqui. Ela se dá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo se deu em uma relação que existe entre Caná e Siquém, entre um lagar vazio, odres vazios e um poço vazio. Então, essa é a realidade que nós temos aqui. Essa é a substituição, a última substituição que São João faz é a substituição do culto. O culto agora não é mais no templo, não é mais no monte, ela é em espírito e verdade. Bom, gente boa, essa é a nossa lição sobre o capítulo 2, 3 e 4 do Evangelho de São João. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal e que o Senhor esteja convosco e permaneça sempre entre vós. Paz a todos, até o próximo vídeo.